Tomai o fardo do homem branco. Envia teus melhores filhos. Vão, condenem seus filhos ao exílio, para servirem aos seus cativos, para esperar com arreios, com agitadores e selváticos, seus cativos, servos obstinados, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco. Continua pacientemente, encubra-se o terror ameaçador e veja o espetáculo do orgulho. Pela fala suave e simples, explicando centenas de vezes, procura outro lucro e outro ganho do trabalho. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Encha a boca dos famintos e proclama das doenças o cessar. E quando seu objetivo estiver perto, o fim que todos procuram, olha a indolência e loucura pagã, levando sua esperança ao chão. Tomai o fardo do homem branco, sem a mão de ferro dos reis, mas sim servir e limpar a história dos comuns, as portas que não deves entrar, as estradas que não deves passar. Vê, construa-as com a sua vida e marque-as com a sua morte. Tomai o fardo do homem branco e colha sua antiga recompensa, a culpa de que farias melhor, o ódio daqueles que você guarda, o grito dos reféns que você ouve, devagar em direção à luz, porque nos trouxestes da servidão, nossa amada noite no Egito. Tomai o fardo do homem branco, vós não tenteis impedir, não clamem alto pela liberdade para esconderem sua fadiga, porque tudo o que desejem ou sussurrem, porque serão levados ou farão os povos silenciosos e calados, seu Deus e tu medirão. Tomai o fardo do homem branco. Acabaram-se seus dias de criança, o louro suave e ofertado, o louvor fácil e glorioso. Vem agora, procura sua virilidade, através de todos os anos ingratos, frios, afiados com a sabedoria amada, o julgamento de sua nobreza. Esse texto, melhor dizendo, esse poema que eu acabei de ler, ele é O Fardo do Homem Branco. É um texto, um poema que foi escrito por Rudyard Kipling, que é o autor de Mowgli, o Menino Lobo. Enfim, na verdade, o nome do livro é The Jungle Book, o livro da selva, que é uma história famosa por, enfim, até pela popularização que a Disney trouxe desde o século passado. O desenho, se eu não me engano, é da década de 60, aliás, é da década de 60, se eu não me engano, de 67. E recentemente, aí 4 anos atrás, a Disney fez um remake, um live action. Mas enfim, vamos deixar o Mowgli para lá. Esse texto, ele traz muito essa mentalidade que eu citei bastante no vídeo anterior. Ele vai aparecer aqui em algum lugar, eu vou marcar para quem por um acaso não viu, para acompanhar. Isso é importante para a gente entender aquilo que a gente está falando, que é sobre a ideia do colonialismo ou do neocolonialismo, sendo mais exato, sendo mais específico. Então, como eu já disse em aula, a gente trabalhou a Conferência de Berlim, que eu tinha pedido para os alunos pesquisarem. Foi o momento em que aconteceu a reunião das potências europeias, aliás, não só as grandes potências, mas praticamente todos os países europeus, as lideranças se reuniram para fazer uma espécie de partilha da África, pensando na dominação do continente e na exploração da matéria-prima para a industrialização e do mercado consumidor. Então, antes de eu dar continuidade, só um aviso aí para o pessoal. Então, esse é um vídeo voltado para os alunos de 9º ano, que tem aula de história comigo. Por enquanto, até agora, do que eu recebi de atividade e tudo mais, eu só recebi, e de contatos que eu tive, eu só tenho tido contato com o pessoal do 9º B. É meio específico, quem de repente estiver acessando aqui o canal e não for aluno meu lá da Escola Estadual José Heitor Caruzi, pode até dar uma puladinha aí. Mas assim, eu não recebi ainda nenhum contato dos alunos do 9º A.
Eu só recebi contato dos alunos do nono B. Do ensino médio, bem ou mal, eu tenho tido contato com alunos de todas as salas. No ensino fundamental está mais complicado, porque o nono A ainda não se manifestou, nem por e-mail, nem por nada do tipo. Então eu preciso que vocês se manifestem, para a gente poder começar a acertar algumas coisas. Seja pelo e-mail, seja por outros meios aí, a gente precisa de contato de vocês. Então, se de repente tiver alguém que está assistindo, alguém do nono B, ou mesmo alguém do nono A, vocês sabem os meios, a escola já criou lá os mecanismos para a gente começar a se comunicar, entrem em contato comigo o mais rápido possível para eu poder dar algumas orientações para vocês. Muito possivelmente eu vou fazer um vídeo, não essa semana, vou fazer um vídeo com algumas orientações relacionadas à nota, como a gente vai fazer e tudo mais. Também vou fazer, provavelmente, na semana que vem, uma live para possíveis dúvidas que vocês tenham. Afinal, também, na sexta-feira dessa semana é feriado, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, me procurem o mais rápido. Vamos lá, voltando agora ao assunto. Então, a Europa passa, no século XIX, pela segunda Revolução Industrial. Porque, afinal, é o momento em que você tem grandes avanços tecnológicos, toda a questão do transporte, da fundição de metal, né, como eu já disse no vídeo anterior, da medicina, enfim. Você tem uma série de questões que vão levar a um grande desenvolvimento do continente europeu, também dos Estados Unidos, um pouco atrás das potências europeias, mas exercendo um grande domínio aqui na América, no continente americano como um todo. E essas nações elas vão se lançar para o domínio tanto da África quanto da Ásia. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar da África. No próximo vídeo, falar da Ásia. Então, na verdade, eu vou falar alguns casos, porque a base também, o que eu tinha que falar, somando o que eu falei em sala de aula com o que eu falei no vídeo anterior, já é o suficiente. Então, basicamente, os europeus se lançam para o continente, se lançam para o domínio da África e da Ásia, pensando em mercado consumidor e pensando em obter matéria-prima, muita matéria-prima que não tinha na Europa, para assim continuar a sua expansão e o enriquecimento. E é interessante porque a gente tem duas faces aí, né, desse neocolonialismo ou do imperialismo. Porque você vai ter as empresas, né, as grandes companhias, que vão de alguma forma ter esse protagonismo num primeiro momento em relação à dominação da África e da Ásia, e aí a dominação de mercado, tal, mas vão exercer de certa forma poderes. A gente tem o caso da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa na Índia, vai exercer um poder enorme. E depois os próprios estados, né, os próprios governos vão acabar assumindo o controle das colônias. No caso da África, então a Conferência de Berlim, que vai acontecer em 1885, ela vai literalmente rachar a África. Eu vou colocar aqui o link de mapas, tal. Eu quero colocar, na verdade, eu vou colocar como thumb, enfim, desse vídeo, o mapa da África colonizada durante o século XIX, que depois vai se tornar a base dos países africanos, como eles são hoje. Praticamente as fronteiras que foram criadas na África são fronteiras que nasceram por causa da colonização europeia, para vocês perceberem como a África foi retalhada pelas potências europeias. E uma coisa que é importante a gente entender, eu acho que vale a pena a gente entender isso. Os países africanos, até hoje, eles passam por grandes problemas e tudo mais, porque quando os europeus fizeram lá a marcação e tal, meio que fatiando o continente, pegando para si os pedaços que queriam, não levaram em consideração, na verdade, talvez até tenham levado em consideração, mas não no sentido positivo, e sim no sentido negativo da coisa, não levaram em consideração as divisões. A África, até a colonização, era formada por reinos tribais, uma coisa não tão aprimorada quanto é o continente europeu, enfim. E aqui eu não estou entrando num juízo de valor, no sentido de que a civilização europeia ocidental é melhor ou mais desenvolvida.
mas os nossos regimes, o regime europeu era mais complexo nessa época. Então a África era formada por regimes tribais, muitas vezes inimigos. O que os europeus fizeram ao dividir o mapa? Puseram no mesmo território tribos inimigas. E com isso, essas tribos começam a se matar, começam a entrar em guerras entre elas, e isso enfraquece para a dominação da Europa sobre o continente africano. É a velha estratégia que já era usada pelos romanos lá no século I, II a.C., do dividir e conquistar. Então você divide o adversário colocando grupos inimigos, faz os adversários brigar entre eles, enfraquece e aí você domina. Um exemplo bem claro para a gente poder entender isso aqui, que a gente vai provavelmente no fim do ano voltar nessa matéria, mas que é interessante vocês de repente pesquisarem, é a chamada história do Congo. O Congo, que foi colonizado pela Bélgica, que eu vou citar um pouquinho agora ainda nesse vídeo, o Congo é um exemplo bem claro disso. Você tem duas etnias ali, os Hutus e os Tutsis, que se mataram por anos e teve guerra civil até relativamente recente, ainda na década de 90, esses grupos ainda se matavam. Um assumia o poder, perseguia o outro e tal. Então, ou seja, a dominação do continente africano foi algo extremamente voraz, extremamente terrível, bárbaro, por parte dos europeus, pensando na destruição e no empobrecimento do continente. Por isso, o continente africano, ainda hoje, é o continente mais pobre que existe no mundo. Dos 5 continentes que existem aí, a África é o continente mais pobre. Pegando a questão do Congo, né? Para a gente poder, eu quero deixar 2 exemplos aí, um eu vou me ater um pouco mais, outro eu só vou citar, falar alguma coisinha, do que foi a dominação na África. A dominação do Congo foi feita pelo rei Leopoldo II, da Bélgica, que foi um dos reis mais cruéis, né, uma das dominações mais cruéis que a gente tem na história. Para vocês terem uma ideia, durante o período em que os belgas, durante o período em que ele exerceu uma dominação mais ferrenha, que foi até antes do Conselho da Conferência de Berlim, ali entre a década de 60 e 70 do século retrasado, do século XIX, 1860, 1870, a África teve, o Congo teve, praticamente metade da sua população sendo dizimada. De 20 milhões de habitantes que se tinha, pelo menos são as estimativas, porque não se tem um censo, mas o que eu estava lendo é que de 20 milhões que se tinha de estimativa de habitantes que se tinha na África, no Congo, melhor dizendo, não no continente todo, mas na região do Congo, que está bem no centro da África, passou para 10 milhões. Isso de tantas pessoas que morreram, que foram assassinadas pelo regime imposto pelo rei Leopoldo II. O rei Leopoldo II ele é comparável a figuras como Hitler, na perseguição dele. É que aí entra uma questão que a gente vai discutir também mais pra frente, eu não quero me alongar muito, porque a gente já está chegando no finzinho, eu não quero passar muito de 15 minutos, talvez eu passe. Uma das coisas que a gente tem muito na história da humanidade é que certos crimes, ou certas chacinas, ou certos massacres, eles são mais valorizados quando acontecem em um lugar do que em outro. Então, o rei Leopoldo talvez tenha matado tanta gente, ou até mais gente, que o próprio Hitler. Mas, por que a gente não vê o rei Leopoldo como uma figura tão abominável como a gente vê a figura do Hitler? Porque as mortes foram de africanos. E aí sim, né, eu li o texto do Rudyard Kipling e não foi à toa. Isso eu já disse também no vídeo anterior. A ideia base que se tem no continente europeu, que se tinha principalmente no século XIX, ela parte do darwinismo. Aquela ideia, e aí o chamado darwinismo social. A ideia de que as espécies evoluem, a evolução ela é fruto de uma seleção natural que seleciona, a própria natureza seleciona os melhores,
Não vou entrar muito em detalhes nisso porque daria um outro vídeo e é assunto de biologia, mas de ciências, para a gente ver como as matérias também se cruzam. E é interessante porque, assim, dentro dessa ideia de que existem alguns que são melhores do que outros na natureza, e os melhores são selecionados, os mais fracos estão destinados a serem eliminados pela própria natureza, o continente europeu passou a defender que entre os seres humanos, o que era mais evoluído e mais forte e tal, e que deveria levar também o desenvolvimento para o resto do mundo, é o homem branco, é o homem europeu. Isso também eu citei no vídeo anterior. Mas só para a gente poder perceber como o continente europeu criou toda uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias para justificar a dominação que provocou no resto do mundo. Uma segunda revolta, uma segunda situação, com ela eu encerro, é a revolta dos boeres na África do Sul. Então, a África do Sul já tinha sido meio que colonizada, mas uma colonização relativamente pacífica por holandeses e franceses, então tinha gente de origem desses países, vivendo ali na África do Sul, e quando vem os ingleses, isso no finzinho do século XIX, começo do século XX, há um verdadeiro massacre desses grupos. Então, para a gente perceber que, assim, o discurso que se usava era que ia se levar à civilização, à humanização e tal, mas na prática o que se teve foi verdadeiro massacre nessas nações, ou nessas regiões. Não dá nem para falar de nação, porque nação é uma ideia muito europeia, mas nesses grupos, nesse continente, nesse território, pensando no lucro das empresas e dos governos europeus. Então, com isso eu encerro esse primeiro vídeo. Vou fazer o segundo vídeo agora falando um pouco sobre, na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre a dominação do continente asiático, principalmente duas grandes regiões, que são a Índia e a China.